Olá, irmãos. Nós vamos iniciar o nosso culto ao nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dando continuidade ao nosso estudo no livro de 1 Tessalonicenses. Nós paramos no capítulo 2 e hoje nós iremos dar início ao capítulo 3. Esperamos que cada irmão esteja atento, cada família, e possa acompanhar estas reflexões, cultuando ao Senhor, que como se fosse presente aqui conosco quando nós nos reunimos. Esperamos que Deus nos abençoe e que estes problemas respiratórios, alérgicos que nós temos enfrentado ultimamente não venha causar nenhum distúrbio, nenhum problema, nenhum momento que venha ter que parar. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 3 e permanecerem com suas Bíblias marcadas nesse texto, porque será nesse texto que nós iremos fazer a nossa meditação, dando continuidade ao estudo em 1 Tessalonicenses. Capítulo 3, versículo 1. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé? Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Agora nós vamos dar continuidade cantando um louvor ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos cantar no nosso livrinho de coro. Convido os irmãos a cantar conosco, número 61. Número 61.
Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom, aleluia. Deus é tão bom pra mim. Cristo é real, aleluia. Cristo é real, aleluia. Cristo é real pra mim. Ele voltará, Aleluia, ele voltará, aleluia, ele voltará pra mim. Deus é tão bom, aleluia, Cristo é real, aleluia, ele voltará pra mim. Vamos cantar mais outro, 298. 298. 298. 294. Onde os obreiros? A Silvia está me auxiliando aqui e vamos tentar cantar este louvor ao nosso Deus. Onde os obreiros para trabalhar, nos campos tão vastos a lourejar, a causa requer prontidão, vigor, ó quem quer ceifar com desvelhador. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar, e os frutos benditos arrecadar, o joio do mal a proliferar, o trigo do mestre quer sufocar. Ceifeiros avante no campo entrai, o dia declina, ceifai, ceifai. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar, e os frutos benditos arrecadar. Eis portas abertas à pregação, nações suspirando por salvação, aonde os obreiros anunciam de Deus o perdão de um amor sem par. Onde os obreiros, ó quem quer ir, nos campos tão vastos a escassez suprir. Quem quer decidir hoje a se entregar, e os frutos benditos arrecadar. Como de costume, nós temos o nosso momento devocional, ou melhor, o nosso momento missionário. E hoje nós iremos orar, não somente hoje, mas durante toda a semana, pelo missionário Ronaldo, sua esposa Thalita, seus 2 filhinhos, que estão servindo ao Senhor no Timor-Leste e ultimamente tiveram problemas de saúde com as crianças. Crianças tiveram dengue e teve um que teve que ser hospitalizado, e a saúde lá é bastante precária. Então vamos orar por aquela família, para que Deus abençoe, para que Deus cuide dela e que Deus abençoe o trabalho missionário com salvação de almas ali no Timor-Leste. Então, irmãos, vamos curvar nossas cabeças e vamos ao Senhor em oração. Nosso amado Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Pai, pedir ao Senhor o perdão pelos nossos pecados e, ó Pai, pedir ao Senhor que abençoe esse tempo em que estaremos aqui meditando na Tua Palavra,
prestando um culto ao Senhor. Rogamos pelos nossos irmãos, Pai, para que possam também participar, estarem atentos, realizarem seus cultos domésticos em seus lares, participando, ouvindo a mensagem, cantando louvores e orando ao Senhor. Nós queremos pedir ao Pai pelo o casal missionários, juntamente com seus 2 filhinhos, o Ronaldo, Natalita e as crianças, que o Senhor esteja cuidando, ó Pai. Cuidando da saúde deles, protegendo, Pai, e que o Senhor esteja cuidando, esteja abençoando. A situação naquele país não é boa, é uma situação difícil, especialmente na questão da saúde. Ó Deus, cuide daquela família. Pedimos também ao Pai, por aqueles que já receberam a Cristo como Senhor e Salvador, que possam crescer na Tua graça e conhecimento. E que mais pessoas, Pai, ali venham a conhecer o Evangelho da Graça e serem salvos. Que o Senhor abençoe ricamente. Abençoa também, ó Pai, a Tua obra aqui na cidade de Crateús. Abençoa cada irmão e ajuda-nos, ó Pai, a tirar lições especiais para as nossas vidas no dia de hoje. Em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, conforme eu falei, nós vamos continuar o nosso estudo, o estudo da Palavra de Deus, aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Hoje, nós vamos falar sobre Timóteo visita Tessalônica. Nós vamos falar sobre a visita de Timóteo à cidade de Tessalônica, à igreja bíblica naquela cidade. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo em Tessalônica, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo em sua segunda viagem missionária. Paulo, quando fundou aquela igreja, ele estava acompanhado dos seus amigos, que eram cooperadores fiéis, Silas e Timóteo, que sempre estavam com ele. E ao chegar naquela cidade, durante 3 sábados, o apóstolo Paulo procurou uma sinagoga, como era costume, e ali ele pregou na sinagoga, anunciando as profecias do Velho Testamento a respeito do Senhor Jesus Cristo e mostrando que aquelas profecias, várias delas tinham se concretizado, tinham se cumprido há bem pouco tempo ali na cidade de Jerusalém. E graças a Deus que o Senhor abençoou e houve muitas conversões ali em Tessalônica, formando assim a igreja do Senhor Jesus Cristo ali naquela cidade. Então, devido ao sucesso, as bênçãos de Deus com a pregação do Evangelho, começaram as perseguições. E um grupo de pessoas foram até a casa de Jason, que era o homem que tinha hospedado Paulo juntamente com os seus amigos e tentando trazer eles perante as autoridades. Quando eles chegaram na casa de Jason, como os irmãos já sabem, eles não encontraram o apóstolo Paulo. Então o que foi que eles fizeram? Trouxeram Jason e outros irmãos perante as autoridades, que tiveram que pagar uma fiança para poder serem soltos, e o apóstolo Paulo teve que fugir às pressas ali da cidade de Tessalônica, deixando uma igreja recém-convertida, crentes novos na fé, e ele teve que sair ali daquela cidade. O apóstolo Paulo, quando saiu dali, ele foi para Bereia. Lá em Bereia ele encontrou um povo diferente, pessoas que ouviam as escrituras e examinavam para ver se realmente estava de acordo com o que Paulo estava pregando ali.
Depois de Bereia, Paulo foi para Atenas, a capital da Grécia. Ali ele mandou Timóteo ir até a igreja em Tessalônica. Depois, Timóteo trouxe notícias da igreja e Paulo resolveu escrever esta carta quando ele estava na cidade de Corinto para aquela amada igreja. Nós vamos dividir o nosso texto, esse texto que estamos estudando, que nós lemos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, dos versos 1 a 3, nós vamos dividir em 4 etapas, em 4 partes. A primeira etapa, a primeira parte, nós iremos falar a respeito do envio de Timóteo. A segunda, o propósito do envio de Timóteo. Terceira parte, o regresso de Timóteo. E por último, concluindo, nós iremos falar a respeito do clamor do apóstolo Paulo pelos Tessalonicenses. Então, irmãos, vamos iniciar esta divisão. A primeira etapa, o envio de Timóteo. Nós observamos aqui, que o apóstolo Paulo, ele estava na cidade de Atenas quando ele enviou Timóteo. Timóteo era um homem da confiança do apóstolo Paulo. Diz: pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo. Então Paulo, ele estava preocupado, porque tinha saído de lá, de Tessalônica, e tinha deixado aqueles irmãos novos convertidos, estavam passando por dificuldades, perseguições, e ele estava bastante inquieto, cuidadoso com aqueles irmãos. Então ele resolveu enviar Timóteo, que era um homem de confiança do apóstolo Paulo. Como é dito aqui na parte A do versículo 2, ele era ministro de Cristo, ele era um cooperador do Evangelho, um homem da confiança do apóstolo Paulo. Timóteo, irmãos, ele não foi enviado somente à igreja em Tessalônica. A gente observa também, olhando as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, que ele foi enviado também a outras igrejas. Por exemplo, a igreja de Jesus Cristo na cidade de Corinto. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, diz: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado. Não é que ele fosse um filho biológico, mas um filho na fé, e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Então ele foi enviado à igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Corinto, para lembrar aquela igreja os ensinamentos do apóstolo Paulo. Paulo passou ali 1 ano e meio, fundou aquela igreja, repassou diversos ensinos, e agora era uma igreja que enfrentava muitas dificuldades, especialmente na questão de divisões. Então ele foi enviado para relembrar os irmãos os ensinamentos do apóstolo Paulo, ensinamentos estes baseados nas Escrituras. Mais tarde, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 16, nós encontramos Paulo fazendo uma advertência à igreja em relação a Timóteo. 1 Coríntios 16, versos 10 e 11. E se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu.
ninguém, pois, o despreze, mas encaminhar-o em paz, para que venha ter comigo, visto que eu espero com os irmãos. Então, Paulo, ele conhecia muito bem a igreja em Corinto. E ele sabia que aquela igreja era uma igreja carnal. No capítulo 3, ele fala a respeito disso, da carnalidade daqueles irmãos. Existiam muitas pessoas ali que não eram espirituais, eram irmãos que agiam na carne. Aliás, quase toda a igreja tinha esse problema. E ele pede que eles não viessem a desprezar a Timóteo. Ele temia que aquela igreja carnal, uma igreja que era cheia de divisões, tinha um grupo que se dizia de Paulo, existia um grupo que se dizia seguidor de Cefas, que era Pedro, existia um grupo que dizia que eram os mais orgulhosos, que eram de Cristo, e também aqueles que diziam que eram de Apolo, talvez aqueles que gostavam de pregadores eloquentes, porque esse homem, Apolo, era um homem eloquente. Então, Paulo, temendo que eles fossem desprezar Timóteo, ele pede: se ele for ter com vocês, ninguém o despreze, mas encaminhe ele de volta, porque eu estou esperando para nós fazermos a obra de Deus. Agora, por que Timóteo era um homem de confiança do apóstolo Paulo? Por quê? Irmãos, nós encontramos esta verdade quando nós estamos observando aqui a carta aos Filipenses. Na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 19, a gente vai ver por que aquele Timóteo era um homem de confiança de Paulo. E Paulo diz o seguinte em Filipenses 2,19: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Era desejo dele enviar Timóteo aos Filipenses, porque era uma igreja que amava Paulo, era uma igreja que amava a obra missionária, era uma igreja que tinha levantado uma oferta e tinha enviado para Paulo, que estava preso na cidade de Roma. Diz: porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, ou seja, Timóteo, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Aqui a razão, irmãos, porque Timóteo era um homem de confiança. Era um homem que não buscava seus próprios interesses, ele buscava os interesses de Cristo, e era um homem de um caráter provado. Paulo conhecia muito bem o caráter daquele irmão. Paulo já tinha trabalhado com ele em várias oportunidades. Isso é maravilhoso, saber que o crente, ele é uma pessoa de caráter, e um caráter provado, um caráter aprovado. Há na Bíblia um homem que pouco é falado sobre ele, mas é destacado o seu caráter. Esse homem é chamado de Apeles. Romanos capítulo 16, versículo 10. Paulo diz: saudai Apeles, aprovado em Cristo. Irmãos, uma frase bem pequena, mas uma frase de grande valor, porque diz que este irmão, ele foi aprovado por Cristo Jesus. Agora, irmãos, vamos parar aqui um pouco para a gente refletir. Será que Jesus nos vê assim?
Muitas vezes nós nos preocupamos no que os outros vão dizer a nosso respeito, mas nós esquecemos de atentarmos sobre como Jesus nos vê. Como é que Jesus está vendo o nosso caráter? Será que diante de Deus o nosso caráter é aprovado pelo Senhor? É provado por Cristo? Foi provado por Cristo? Irmãos, como é que o Senhor está vendo o meu caráter, o seu caráter? Spurgeon, que foi o príncipe dos pregadores, ele disse assim: se os frutos não foram mudados, a árvore não foi mudada. Se o caráter não foi transformado, o homem não foi regenerado. Então, quando você vê alguém se dizendo crente, mas continua com o mesmo mau caráter do passado, sendo trambiqueiro, enganando os outros, fazendo muitas coisas erradas, achando que se esconde de Deus, é porque não houve regeneração, não houve novo nascimento, não houve salvação na vida daquela pessoa. Agora vamos para a segunda etapa, a segunda parte do nosso texto, falando a respeito da ida de Timóteo a Tessalônica. Nós vamos observar o propósito do envio de Timóteo. A ida de Timóteo à cidade de Tessalônica, a visitar aquela igreja, tinha dois propósitos. O primeiro propósito, consolar a igreja a respeito das tribulações. A igreja estava passando por momentos de turbulência, de perseguições. E aqui, no capítulo 3, versículo 2, parte B. Mas nós vamos ler, irmãos, começando na parte A, que nós já lemos, até o verso 4. Paulo diz: e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então o apóstolo Paulo queria consolar aqueles irmãos, exortar aqueles irmãos, para que eles não ficassem quietos diante das tribulações que estavam passando. Paulo queria mostrar para eles: olha, quando eu estive aí, eu avisei que vocês enfrentariam perseguições. Mas para que a igreja não se inquietasse com aquilo, Paulo enviou Timóteo para confortar aqueles irmãos, para ajudar aqueles irmãos, para exortar a respeito do momento difícil que eles estavam passando. Aqueles irmãos, eles precisavam saber que as tribulações, as perseguições, elas fazem parte do discipulado do crente. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12, ali o apóstolo Paulo, escrevendo àquela amada igreja, ele diz: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Irmãos, se o crente é piedoso, se o crente tem uma vida piedosa, de comunhão com o Senhor, se ele anda em santidade, ele vai enfrentar perseguição. Agora, caso contrário, se ele anda em conformidade com o mundo, ele não enfrenta nenhum tipo de perseguição. Em Filipenses 1:29, diz: porque vos foi concedida a graça
de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Paulo está dizendo que a graça dele, graça de Deus, melhor, ela foi concedida ao crente não somente para o crente crer, ser salvo, mas também para padecer por Cristo. Nós sabemos que quando nós cremos em Cristo, a nossa salvação é pela graça de Deus, porque é um favor que nós não merecemos. Mas Deus concede também a sua graça para nós sermos perseguidos por Cristo, para que Ele dá a graça para que a gente possa superar, suportar as adversidades. Em João 16,33, estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso? Jesus. Jesus já avisou de forma muito clara: olha, no mundo, vocês, meus discípulos, vão passar por aflições, mas não desanime, não se turbe o coração de vocês, tenha bom ânimo, porque eu venci. E Ele, sendo vencedor, Ele vai nos ajudar a superar estas adversidades. Andar com Deus, amados, significa perseguição. Como é triste você ver muitas pessoas que dizem ser discípulos do Senhor, mas se envergonham do nome do Senhor. Às vezes a pessoa se envergonha até de usar as redes sociais para proclamar o Evangelho de Cristo e demonstrar que ele é um seguidor do Senhor Jesus Cristo, porque ele teme as perseguições. Teme que alguém venha chamar ele de careta, venha chamar ele de uma pessoa ultrapassada. Em 1 Pedro 4, 12 a 14, aqui o apóstolo Pedro ele está advertindo a igreja sobre o cuidado que eles deveriam ter, porque iriam enfrentar muitas adversidades. E ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, ele diz: alegrai-vos, é para se alegrar, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então é para se alegrar, Pedro diz. Se alguém é injuriado pelo nome de Cristo, é uma pessoa bem feliz. Por quê? É um sinal que aquela pessoa é salva, porque repousa sobre ele o Espírito da glória. O Espírito de Cristo habita naquela pessoa. Por isso que Jesus Cristo disse que bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amados, Paulo não tinha somente o propósito de enviar Timóteo para consolar a igreja sobre a questão das perseguições, para que eles soubessem que as perseguições virão, mas também ele tinha um segundo propósito. Qual era o segundo propósito? Conscientizá-los para não caírem nas ciladas do diabo. Ele queria conscientizar aqueles irmãos para que eles não viessem a cair nas ciladas do diabo. Voltando aqui a 1 Tessalonicenses, capítulo 3, no verso 5, Paulo afirma o seguinte: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo tinha o temor que Satanás tentasse aqueles irmãos com tantas coisas que estavam acontecendo,
e aqueles irmãos viessem a desanimar, ao ponto de abandonar os caminhos de Cristo. E todo aquele trabalho que foi feito pelo apóstolo Paulo, juntamente com os irmãos ali, aquele labor se tornasse inútil, se tornasse em vão. Então Paulo temia isso, irmãos. Por isso que ele queria conscientizar aqueles irmãos, para que aqueles irmãos não fossem enganados por Satanás. Paulo, quando ele escreveu a carta à igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Corinto, ele também falou para os irmãos sobre o perigo das ciladas do diabo. Nós precisamos estarmos atentos por causa das ciladas do inimigo. Devemos orar diariamente: Senhor, me ajude, me proteja, reveste-me com tua armadura. Por quê? Por causa das ciladas de Satanás. Em 2 Coríntios 2:11, ele diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Paulo aqui estava falando na questão do perdão. O que parece é que um homem que tinha sido excluído da igreja, do capítulo 5 de 1 aos Coríntios, parece que ele estava querendo voltar, arrependido. E provavelmente alguns irmãos não queriam perdoar. Então Paulo lhe diz: olha, tem que ter cuidado para que Satanás não alcance vantagem sobre vocês. Se nós, irmãos, deixarmos de perdoar uns aos outros, Satanás vai alcançar, vai ter vitória sobre nossas vidas. Também ele disse em 2 Coríntios 11:14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Aqui ele estava falando dos falsos profetas. E ele diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Isso significa que nós devemos tomar cuidado com as falsas doutrinas, porque Satanás pode usar uma pessoa ao ponto daquela pessoa nos enganar, nós pensando que são realmente ministros do Senhor Jesus Cristo. Porque ele traz sempre a mentira, colocando um pouco de verdade dentro para enganar as pessoas. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, ele manda a gente ficar alerta com relação a isso. Ele diz em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios, tenham autocontrole, sejam vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Irmãos, é por isso que nós sempre estamos advertindo a vocês sobre o culto doméstico, sobre o devocional diário. Porque se não houver devocional, culto doméstico, leitura da Bíblia, oração na vida do crente, Satanás vai obter vantagem. Muitos podem cair por falta de uma comunhão estreita com o Senhor. Principalmente, irmãos, agora nesses dias difíceis, que nós não estamos nos reunindo para juntos advertirmos, estudarmos as Escrituras semanalmente. Precisamos tomar muito cuidado mesmo. O Senhor Jesus Cristo, ele falou de forma categórica em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, sendo Deus, ele conhece a nossa fragilidade. E ele, conhecendo a nossa fragilidade, ele manda nós vigiarmos e orarmos para não entrarmos em tentação. Irmãos, nós temos vigiado, irmãos, nós temos orado diariamente, nos preparando, estando atentos por causa das ciladas do inimigo. Vamos agora à terceira parte do nosso estudo. A terceira etapa, o regresso de Timóteo. Paulo enviou Timóteo com dois objetivos, né?
que era conscientizar aqueles irmãos a respeito das perseguições e conscientizá-los para que eles não viessem a cair nas ciladas do inimigo. Agora, Timóteo regressa. Nós vamos observar como foi o regresso de Timóteo. O regresso de Timóteo. É interessante que a gente observa aqui, a partir do verso 6 de 1 Timóteo 3, que Timóteo ele trouxe boas novas, ele trouxe boas notícias a respeito daquela igreja. E as boas notícias confirmavam a fé e o amor dos tessalonicenses. Verso 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Paulo trouxe boas notícias, primeiramente da fé deles, que eles continuavam firmados na palavra de Deus. A fé deles não era uma fé no escuro, dizer eu tenho fé, como muitos dizem, mas uma fé baseada nas Escrituras. Também falar do amor deles, o amor uns aos outros, o amor que eles nutriam por Paulo e seus companheiros, e também o amor a Deus, através da prática dos mandamentos do Senhor. Porque a prova de que se nós realmente amamos a Deus, é a prática, é guardar os mandamentos de Deus. Timóteo trouxe boas notícias também do apreço que aqueles irmãos tinham por Paulo, e tinha por Paulo e também os seus companheiros. Na parte B do versículo, mas nós vamos ler também a parte A. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Graças a Deus por isso, irmãos, porque naquela época, muitos dos falsos profetas, uma das atitudes deles era jogar a igreja contra Paulo, como eles fizeram na cidade de Corinto. Mas aqui, graças a Deus, que os irmãos, eles continuavam lembrando de Paulo, eles continuavam e tinham desejo de se encontrar com Paulo, de se encontrar com Timóteo, de se encontrar com Silas, que estiveram presentes na fundação daquela igreja. Essas boas notícias, irmãos, trouxe também consolo para Paulo. Versículo 7. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Paulo estava num momento difícil, enfrentando tribulações, enfrentando dificuldades, mas disse, olha, em saber que vocês estavam andando nos caminhos de Deus, isso me trouxe alívio, isso me trouxe alegria, isso me consolou. É uma grande alegria para um pastor saber que aqueles irmãos que ele conduziu a Cristo, eles estão andando nos caminhos de Deus. Isso é uma alegria muito grande. É uma alegria para qualquer pastor em saber que o rebanho está andando com Deus. Isso nos alegra, isso nos consola, isso nos dá paz, isso nos dá uma alegria imensa, saber dessa verdade. As boas notícias trouxeram ânimo para Paulo, no verso 8, porque agora vivemos e que estáis firmados no Senhor. Trouxe ânimo, irmão, trouxe vida para o apóstolo Paulo. Paulo ficou sem palavras para expressar a Deus a gratidão por isso. Verso 9. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo não sabia como agradecer. Ele ficou sem palavras. Ele disse, com que ações de graça nós podemos tributar a Deus no tocante a vós outros? Por toda essa alegria, esse regozijo, por causa de vocês. Ele não tinha palavras para agradecer a Deus.
Tamanha foi a sua alegria, seu contentamento em saber que os irmãos estavam fazendo a vontade de Deus, mesmo ele estando ausente ali. Paulo mostra, irmãos, no final aqui no versículo 10, que a oração dele pelos Tessalonicenses não era uma oração esporádica. Não, era algo habitual. Não era somente esporadicamente que Paulo orava pelos irmãos. Não, era algo habitual, era permanente. E ele diz isso no verso 10. Orando noite e dia, com máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Vejam, Paulo orava noite e dia. Orava diariamente. Orava sem cessar pela igreja do Senhor Jesus Cristo na cidade de Tessalônica. Meus amados irmãos, quando nós falamos disso, de orar, como o apóstolo Paulo orava constantemente, a gente fica pensando em nós. Geralmente nós temos a tendência de orarmos uns pelos outros somente quando as coisas pioram. Mas não deve ser assim. Deve ser um hábito. Não é somente no momento difícil que aquele irmão está passando. Não, irmãos. Deve ser um hábito de cada um de nós estarmos atentos a orarmos uns pelos outros. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios 6, 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja a ordem de Deus aqui do apóstolo Paulo para esses irmãos, que eles deveriam orar em todo o tempo por todos os santos, por todos aqueles que foram separados para servir a Cristo, por todos os regenerados, por todos os salvos. E é desta forma que nós devemos nos comportar, irmãos. Orando pelos nossos irmãos, orando uns pelos outros, habitualmente. E não somente quando o irmão estiver passando por uma grande necessidade. Quando a situação estiver extremamente difícil. Como muitas vezes nós fazemos isso. Não deve ser assim. Irmãos, concluindo, nós vamos concluir aqui com o clamor de Paulo pelos Tessalonicenses. Ele conclui esse capítulo aqui orando pelos Tessalonicenses. E é muito importante observar como foi a oração de Paulo. Quais foram os dois pedidos principais? Versículo 11. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. Aí verso 12. Paulo ora para que o amor aumentasse. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco. Vejam, para que houvesse o crescimento no amor. Depois, no versículo 13, ele ora pela santificação daqueles irmãos, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ora por santidade, para que quando Cristo voltasse, encontrasse uma igreja andando com Deus. Precisamos orar uns pelos outros, irmãos, para que o amor aumente entre nós, para que a santidade seja algo notado pelas pessoas, para que quando Jesus vier nos encontre andando com Deus, uma igreja sem mácula, uma noiva andando com Cristo Jesus. Por que Paulo orava, irmãos, pelo crescimento do amor e pela santificação daqueles irmãos? Eu gostaria de concluir a nossa reflexão mostrando duas razões por que Paulo orava pelo amor e pela santificação.
Primeiro, porque o amor é a identidade do crente. Primeira razão. João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Uma das formas de nós pregarmos o evangelho da graça de Deus, irmãos, é através do amor. Em as pessoas ver o amor entre nós, para que elas também possam querer ser como nós e aceitar a salvação preciosa que Jesus Cristo oferece mediante a fé em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados e que foi sepultado e ressuscitou. A segunda razão que Paulo orava por aqueles irmãos e pela santidade é porque a santificação é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que é vos abstenhais da prostituição. A santificação é a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Então ande em santidade. Se Deus quiser, no próximo final de semana, nós vamos estudar o capítulo 4. E dos versos 1 a 8, vamos falar a respeito da santificação, da importância do desenvolvimento da nossa salvação numa vida de santidade. Hebreus 12, 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para ver o Senhor, você precisa se tornar um santo, crendo em Jesus Cristo e sendo separado por Ele para a sua glória. E para concluirmos, irmãos, nós vamos ler um texto que mostra que as pessoas podem andar errados agora, mas depois que elas se convertem, elas são santificadas. Elas agora se tornam separadas para Cristo. Elas agora são declaradas justas. Os seus pecados são perdoados. E eu convido a todos a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 9. É bom que você marque na sua Bíblia esse texto, porque é muito importante você mostrar para as pessoas que há perdão para qualquer pessoa, não importa o pecado que ele cometeu, quando ele se arrepende realmente de todo o coração. Aqui, em 1 Coríntios 6 e 9, ele vai dizer, 6 e 9 de 1 Coríntios: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se terminasse aqui, as pessoas ficariam desesperadas. Mas vejam o que ele diz no verso 11: tais foste alguns de vós. O que Paulo estava dizendo? Assim foram alguns de vocês no passado. No passado vocês andaram nesses pecados. Tinha gente idólatra, gente impura, gente que era maldizente, era roubador, que era efeminado, que vivia na prática do homossexualismo. Mas houve arrependimento. Vocês reconheceram que estavam errados. E o que aconteceu? Ele diz: tais foste alguns de vós, mas vós vos lavaste. Aquelas pessoas foram lavadas pelo sangue de Cristo. Elas creram que Jesus morreu pelos seus pecados, que pagou pelos seus pecados, que Jesus foi sepultado, mas que Jesus ressuscitou. Foram lavadas, mas foste santificadas. Vejam aí, foram santificadas. A palavra santo significa separado. Foram pessoas agora separadas. Vocês agora não andam mais na prática desses pecados. Houve uma transformação, uma mudança. Vocês abandonaram esse pecado. Mas fostes
justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Foram justificados, ou seja, foram declarados justos. Declarados justos. Por quê? Porque deixaram de confiar em suas obras, deixaram de confiar na religião, deixaram de confiar num sistema religioso, numa grande igreja, para confiar unicamente em Cristo Jesus. Foram justificados, foram declarados justos pelo Senhor. Amados, espero que, se você ainda não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não fique sofrendo achando que porque já cometeu muitos pecados, não tem jeito para você. Tem sim. O Senhor é rico em perdoar. E se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode alcançar a misericórdia de Deus, se arrependendo e abandonando os seus pecados e confiando em Cristo Jesus como único Senhor e Salvador de sua vida. E nós, como igreja, precisamos amar e precisamos andar em santidade. Vamos orar. Nosso amado Pai, Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos meditando na Tua Palavra. Que esse texto, ó Pai, tenha sido um meio para nós procurarmos fazer a Tua vontade. Ó Deus bendito, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ajuda-nos como igreja a marcharmos firmes com o Senhor, nesses dias difíceis, ó Pai, principalmente. Ó Deus, esteja nos ajudando a estarmos sempre preparados para o nosso encontro com Cristo. Pedimos ajuda para o nosso país, situação política, abençoa os nossos governantes, dá sabedoria a eles, protege-nos, ó Deus, de cair numa situação difícil, política, econômica. Pedimos proteção também do Senhor de ter este vírus que tem causado muitos problemas no nosso país. Ajuda-nos, ó Deus, que tudo venha se haver uma mudança para que nós possamos voltar a nos reunir. E pedimos pela salvação do nosso povo, dos nossos conterrâneos. Que o Senhor nos abençoe em tudo durante essa semana. Em nome de Jesus. Amém.